Opa, aqui é o Léo. Galera, existe um personagem Naruto que mudou o destino de praticamente todos os protagonistas da história da obra. Ele é um personagem que influenciou Naruto, Sasuke, Kakashi, Minato, Itachi, Madara e até mesmo Kaguya Otsutsuki. Curiosamente, durante boa parte do anime, ninguém imaginava que ele era o verdadeiro responsável pelos maiores acontecimentos da obra. Estamos falando de Obito Uchiha. Sim, muitos fãs lembram dele apenas como um homem mascarado ou como alguém que iniciou a Quarta Grande Guerra Ninja, mas a verdade é muito maior do que isso. Se o Obito nunca tivesse existido em Naruto, Naruto simplesmente seria uma história completamente diferente, tá? Isso sem sombra de dúvidas alguma. Mas antes de começar de fato o vídeo, você já sabe, né? Já deixa o like, se inscreve aqui no canal e aproveita também e ativa as notificações, porque sempre que eu postar um vídeo aqui no canal, você será o primeiro a ser notificado. E aí, já deixou o like? Já se inscreveu no canal? Então agora sim, bora pro vídeo. Galera, vamos lá. Antes de se tornar um dos maiores antagonistas dos animes, o Obito era praticamente um reflexo do próprio Naruto, tá? Ele era atrasado, impossível, sonhava em se tornar Hokage e ainda acreditava que a amizade podia superar qualquer obstáculo que a vida colocasse. Enquanto Kakashi seguia rigidamente as regras, o Obito enxergava que proteger os companheiros era muito mais importante do que cumprir apenas uma missão. Essa filosofia acabou sendo passada para Kakashi pouco antes do Obito ser esmagado pela pedra durante a missão da ponte Kanabi. Naquele momento ali, ele entrega seu Sharingan ao Kakashi, acreditando que seria sua última ação em vida. Parece um momento simples para muitos fãs, sim, parece mesmo. Mas essa decisão muda completamente, o futuro do próprio Kakashi. Porque graças ao Sharingan do Obito, o Kakashi se torna o lendário ninja copiador que todo mundo conhece, desenvolve técnicas ainda mais perigosas e ganha um reconhecimento mundial. Mais importante do que isso, o Kakashi nunca esquece as palavras do próprio Obito e passa a ensinar exatamente essa filosofia ao time 7, influenciando ainda por cima diretamente Naruto, Sasuke e a Sakura. Ou seja, antes mesmo de se tornar um vilão, o Obito já havia mudado completamente a trajetória de um dos personagens mais importantes da série também. E outra coisa exatamente importante é que o Madara encontra o sucessor perfeito para o plano dele, Tsukuyomi no Mi, que é o Obito, o sucessor perfeito. O destino do Obito muda completamente, galera, quando o Madara Uchiha o salva da morte. Preso em uma caverna, o Obito presencia lentamente a manipulação psicológica feita por Madara, o antigo líder do clã Uchiha, né? Ele precisava de alguém que herdasse o seu plano. E o Madara encontrou exatamente isso em um jovem completamente idealista, que é o Obito, e que ainda acreditava em um mundo melhor. O ponto da ruptura aqui acontece quando o Obito testemunha a Rin morrendo pelas mãos do Kakashi lá, né? Mas esse momento destrói completamente a sua visão sobre a realidade. É importante entender, cara, que a Rin não era simplesmente a garota por quem o Obito ele tinha sentimentos ou que ele amava ela, tá? Ela representava toda a esperança que ele ainda possuía naquele mundo. A sua morte simboliza o fracasso do próprio sistema ninja. Tipo, o mundo fracassou perante os olhos do Obito. A partir desse instante, o Obito deixa de acreditar que a realidade poderia ser consertada e passa a defender com unhas e dentes que ela deveria ser substituída por uma ilusão perfeita através de Tsukuyomi infinito. Mas talvez o maior impacto do Obito em Naruto aconteça antes mesmo da história começar. Durante o nascimento de Naruto, Obito invade Konoha, Ele sequestra Kushina, controla Kurama com Sharingan e inicia o ataque da Raposa de 9 Caudas. Só para vocês verem, hein? Esse único evento desencadeia uma sequência gigantesca de consequências no futuro. Como que é? Minato Kushina morre protegendo Naruto, o Naruto cresce sozinho, rejeitado pela vila, o Hiruzen reassume o cargo de Hokage novamente, o ódio contra os Uchihas aumenta drasticamente, fortalecendo a desconfiança política que
culminaria anos depois no massacre do clã. Pra você ver como a decisão que o Obito fez lá atrás, de invocar Kurama na vila. Cara, em outras palavras, o Obito, ele cria o cenário onde Naruto viveria toda a sua infância sendo ridicularizado por Konoha. Sem esse ataque do Obito na vila, Naruto provavelmente cresceria ao lado dos pais. Nunca seria visto como um monstro pela vila, e toda a sua personalidade poderia ser completamente diferente do que foi apresentado na obra. E outra coisa, o Naruto também não seria Jinchuriki da Kurama também, tá? Galera, poucos personagens possuem um impacto tão profundo logo no início da história como o Obito. E outra coisa que a obra mostra é que durante anos os fãs acreditaram que o Pain era o verdadeiro líder da Akatsuki. Mas conforme a história avança, cara, descobrimos que tudo fazia parte do plano do Obito, escondido atrás da entidade de Tobi e usando o codinome de Madara. Ele manipulava, assim, praticamente toda a Akatsuki. Foi ele quem reuniu os membros, foi o Obito que direcionou a captura dos Jinchurikis e manteve vivo o projeto Tsukuyomi no Mi. Até mesmo o Nagato, cara, acreditava estar seguindo um caminho capaz de trazer a paz ao mundo, sem perceber que era apenas mais uma peça dentro do enorme plano elaborado, claro, por Obito e herdado de Madara. Só para vocês verem, cara, essa revelação transforma completamente a nossa percepção sobre os acontecimentos anteriores na obra, mostrando que inúmeros conflitos da série estavam sendo cuidadosamente conduzidos nos bastidores por Obito Uchiha. Quer ver outra também? Outro acontecimento gigantesco ligado diretamente ao Obito é o massacre do clã Uchiha. É claro que o Itachi era o principal executor da missão, mas o Obito participou ativamente do ataque, tá? E ajudou na eliminação do clã. Sem sua participação, cara, a missão provavelmente teria sido muito mais difícil pro Itachi, ou até mesmo impossível. Eu acho que o Itachi conseguiria, mas sofreria muitos danos, tá? Esse evento cria o maior desejo de vingança de Sasuke, que define praticamente toda a sua jornada e ainda por cima influencia inúmeras decisões futuras, incluindo a sua aproximação com Orochimaru, a sua luta contra o Itachi e posteriormente sua guerra contra Konoha. Cara, é impressionantemente perceber como o Obito está presente assim em praticamente todas as origens dos principais protagonistas da série. E outra coisa que mostra que o Obito é muito mais importante na obra é que narrativamente o Obito representa algo ainda mais importante, que ele é o próprio reflexo perfeito de Naruto. Os dois eram crianças sonhadoras, os dois queriam reconhecimento, os dois acreditavam na amizade. A diferença aqui é que Naruto conseguiu manter a sua esperança mesmo enfrentando inúmeras tragédias, enquanto o próprio Obito perdeu completamente a fé na humanidade e teve a sua visão distorcida. Essa oposição, cara, transforma o confronto entre os dois personagens em algo muito mais simples do que uma batalha física. E na guerra mostra isso, ali na conversa do Naruto contra o Obito. É um confronto entre duas formas completamente diferentes de enxergar o mundo. Naruto luta para mudar a realidade, enquanto o próprio Obito luta para abandoná-la ou destruí-la. Cara, assim, é impressionante. Vamos fazer uma análise comigo aqui, gente. Se vocês tirar o Obito de cena, tira o Obito do anime, o Obito não existe agora. Dá um vazio na mente, né? Não dá um branco na mente, porque o Obito ele é extremamente importante no anime de Naruto, tá? Ele é muito importante. Diversos acontecimentos na obra não aconteceria se o Obito não existisse. Não aconteceria, não tem como. Se você tira o Obito da história, cara, sim, vai ter que criar outro roteiro, vai ter que criar outra história. Porque muda diversos destinos de diversos personagens, inclusive do protagonista, do Naruto. Muda completamente a trajetória do Naruto, a personalidade dele. Muda completamente o caminho que ele ia tomar no futuro. E não é só do Naruto, do Itachi, do Sasuke, de Konoha, do mundo inteiro, cara. Do mundo inteiro. Provavelmente nós não conheceríamos aquela Akatsuki que nós conhecemos no Naruto Shippuden, que chegou aquilo lá. Foi o Obito que estava por trás de tudo. Então, o Obito, sim. Eu sei que muita gente não gosta do Obito, acha ele um vilão inútil, não sei o quê, não gosta dele como personagem, mas é fato, é fato. O Obito é extremamente importante no anime de Naruto, tá? Se você tira o Obito, cara, cria uma outra história, não tem como. Não tem como. O Obito é muito importante sim. Cara, e quando analisamos toda a linha do tempo de Naruto, fica evidente que o Obito é muito mais do que um antagonista poderoso.
Ele influencia Kakashi ainda na infância, provoca o ataque da Nove Caudas, causa a morte de Minato e Kushina, participa do massacre do clã Uchiha, manipulou a Akatsuki inteira, iniciou a Quarta Grande Guerra Ninja, torna-se o Jinchuriki do 10 Caudas, e no final ainda de tudo ele ajuda Naruto, Sasuke, Sakura e Kakashi a derrotar Kaguya. Olha o tanto de coisa. Assim, eu resumi Naruto praticamente aqui pra vocês, cara. Resumi Naruto. Os grandes acontecimentos, na verdade, né? Pouquíssimos personagens conseguem alterar tantos acontecimentos importantes dentro de uma única história. E talvez seja justamente isso que torne o Obito um dos personagens assim mais brilhantemente construídos por Masashi Kishimoto. A sua trajetória mostra como um único indivíduo pode mudar completamente o destino do mundo ninja inteiro. Tanto para a destruição, óbvio, quanto para a salvação do mundo. Mas agora fica a pergunta, na opinião de vocês, o Obito é um dos personagens mais importantes de Naruto, depois do próprio Naruto e do Sasuke, ou vocês acham que não? Comenta aqui embaixo, eu quero ver a opinião de cada um de vocês. E se você chegou até aqui no vídeo, você já sabe, né, galera? Já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e também compartilha esse vídeo com aquele amigo ou aquela amiga que gosta, que é fã de Naruto e também que gosta e é fã do Obito. É isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço para todos vocês. Até o próximo vídeo. Falou!